Então, o nosso convidado para hoje, do nosso curso Psicanálise Brasileira, Clínica Sociopolítica e Dilemas Contemporâneos, é o professor Amadeu Weinmann, professor e psicanalista do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Amadeu muito prontamente aceitou o convite e a ideia aqui hoje é o professor Amadeu, como muito bem disse a Ana, compartilhar com a gente, fazer algumas reflexões para essa possível, né, psicanálise brasileira que nós trazemos como um questionamento no tema e essas reverberações e essas relações com esse contexto social e político do nosso país, do Brasil. Então, professor Amadeu, é contigo, meu querido. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Anderson e da Ana Lúcia, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, trazendo algumas reflexões que são fruto do meu trabalho como orientador na pós-graduação. A vantagem da gente ser orientador é que a gente aprende muita coisa, e eu vou compartilhar um pouco disso que eu aprendi nessa experiência de orientação. Vou ler um texto, mas vou procurar ler de forma dialogada para ficar mais acessível, né? E então, se alguém quiser se comunicar comigo, não adianta fazer sinal, nem escrever no chat, vai ter que falar, tá? Porque eu não vou estar vendo a tela, ok? Então, há exatos 56 anos, em 13 de dezembro de 1968, a ditadura de 1964 baixava o Ato Institucional número 5, e o país ingressava em um período traumático de sua história. Para onde se endereçava a escuta psicanalítica naquele momento? É essa questão que irá orientar as reflexões que proponho sobre uma possível psicanálise brasileira. A fim de propor essas reflexões sobre o tema em debate, vou comentar brevemente o percurso de mestrado de dois ex-orientandos, o Fernando Basso, do PPG em Psicanálise Clínica e Cultura, cuja dissertação se chamou Cultura do Brasil, Interpretação, Função Paterna e Cultura Brasileira, e Adriano Martins Alves, do PPG em Psicologia Social Institucional, cuja dissertação intitulou-se Um Coletivo, o Trabalho e o Público, por dentro do coletivo de psicanálise da Praça da Alfândega. A primeira dissertação está disponível online, a segunda ainda não. Eu vou passar esse texto depois para o Anderson, para que ele possa ver que destino ele quer dar. A pesquisa do Fernando teve como cerne as articulações entre função paterna e cultura nacional. A partir de discursos que enunciavam certa precariedade simbólica no laço social brasileiro, encontramos uma fonte desse debate. Os colóquios Um Inconsciente Pós-Colonial, se é que ele existe, promovidos pela Associação Freudiana Internacional e pela Maison de l'Amérique Latine, no início dos anos 1990. É esse livro aqui, que traz o resultado aí desses colóquios. Foram 3 momentos de encontros, né? Estão publicados aqui. Primeiro em 1989, ainda finzinho dos anos 80. A fim de disparar essas discussões, Charles Melman faz, em 1989, uma conferência intitulada Casa Grande e Senzala, em uma explícita referência à obra clássica de Gilberto Freire. A partir da dialética hegeliana do senhor e do escravo, Melman sugere que, na cultura brasileira, o discurso do mestre teria se cristalizado, ou seja, ele não se deslocaria rumo a outras relações discursivas. Isso teria introduzido uma forte verticalização em nossa sociedade. E a violência sexual, inclusive, do enlace escravocrata é pensado por Melman, em sintonia com Gilberto Freire, em termos de sadomasoquismo,
ou seja, como se a escravidão fosse uma modalidade de gozo. Por fim, a fixação no colonizador, senhor de terras e escravos, como ponto de ancoragem da nossa cultura, concederia a ela um destino trágico. Fantasmaticamente, ainda clamaríamos pelo retorno do patriarca rural, que consistia no centro da vida social do Brasil colônia, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. Dando sequência a esse debate, Contardo Caligares publica, em 1991, Hello Brasil, notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. É esse livro aqui, já está bem desmontadinho, de tanto que foi mexido. Nesse livro, que teve enorme impacto, o psicanalista pensa a cultura brasileira em torno de duas posições discursivas, a do colonizador e a do colono, entendido como o imigrante europeu pequeno proprietário. Nessa leitura, o escravo, por não ter voz, não constituiria uma posição discursiva. Ele seria infans, né, não falante em latim, ou seja, incapaz de construir uma narrativa própria. Em contrapartida, ele consistiria no fantasma que atormenta o colono, cuja posição diante do colonizador é sempre incerta. O colono um pouco espremido entre o colonizador, sempre querendo avançar sobre as terras alheias, e o escravo, sempre querendo subverter a posição em que ele se encontra. Na leitura do Caligares, enquanto o colono procuraria uma inscrição simbólica que o filiasse ao país, o que não encontra, o colonizador seria um pai tirânico que devasta a mãe terra e seus trabalhadores. Dessa conjunção decorreriam dificuldades de constituição de um traço identificatório nacional. Mesmo o nome do país aludiria à sua exploração colonial. A partir desse momento, ou seja, desses eventos em Paris e do efeito, do impacto, da repercussão que teve Hello Brasil, né, o debate se dissemina. Ainda em 1991, Luiz Tarley de Aragão, Contardo Caligares, Jurandir Freire Costa e Otávio Souza publicam Clínica do Social, Ensaios. Esse livrinho aqui. Fez parte de uma coleção chamada O Sexto Lobo, de trabalhos que visavam justamente pensar a cultura brasileira a partir da psicanálise. Em 1994, Otávio Souza lança Fantasia de Brasil, as identificações na busca de uma identidade nacional, um dos textos mais lúcidos dessa vertente. Esse livrinho aqui, ó. Inspirado em Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, o Otávio de Souza observa que o exotismo como uma marca nacional, o exotismo esse que se expressa, por exemplo, na canção do Jorge Benjor, Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, esse exotismo como marca nacional consistiria em uma fantasia europeia. Nesse mito edênico de Éden, né, de paraíso, nossa diferença, a diferença que a gente encarna, é convertida em objeto de gozo do colonizador. Porém, o que define um mito, de acordo com Levi-Strauss, é a produção de variações. O mito do Brasil como um paraíso terrestre assume múltiplas versões, algumas de cunho popular, como, por exemplo, o messianismo camponês de Antônio Conselheiro e Padre Cícero. Dessa forma, oferecendo alternativas à perspectiva do colonizador. Em 1997, meu ex-professor e colega Edson Souza organizou um evento de extensão intitulado Psicanálise e Colonização, Leituras do Sintoma Social no Brasil, do qual eu participei como estudante. As reverberações foram intensas.
Abrão Slavutsky problematizou o foco na relação entre metrópole e colônia, propondo redirecionar a escuta para os ecos da escravidão. Nessa perspectiva, o psicanalista atualizava o debate ocorrido no campo da história entre Fernando Novaes, autor de O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial, e Jacob Gorender, autor de O Escravismo Colonial. Alfredo Jerusalimsky, por sua vez, questionava, abre aspas, pai há um ou há um pai? Fecha aspas. Com isso, o autor assinalava que a hipótese de uma lacuna paterna em nossa cultura consiste no efeito da fixação europeia em um modelo totêmico monoteísta. Abre aspas, pai é um e é o nosso. Fecha aspas. Não há lugar nesse pensamento para nomes do pai, que é o conceito, enfim, ao qual Lacan chega, né? Partindo do conceito de imago paterna, desloca para o conceito de nome do pai, e daí para o conceito de nomes do pai no plural. Em conversas de bastidores, escutei que o lançamento do livro desse evento, em 1999, um ano antes da publicação da tradução dos colóquios franceses, teria sido o marco de uma ruptura. Então, esse aqui é o livro, né, desse evento, Psicanálise e Colonização. Por fim, em 2000, Maria Rita Kell publica Função Fraterna. Do ponto de vista dela, se há falta simbólica de pai, ao mesmo tempo que um excesso imaginário e real, a função fraterna poderia fazer suplência a esse processo. A partir da presença do significante mano no discurso de grupos de rap, como Racionais MCs, a autora destaca sua função de fazer laço ali onde o desamparo parece fazer morada. Frente às identificações verticais impostas, Mano articularia identificações horizontais. É a fratria que mata o pai tirânico e erige um totem capaz de sustentar um contrato democrático. Após uma década, esse debate parecia ter chegado ao seu limite, ter se esgotado. Porém, ao longo do percurso de estudo, a pesquisa do Fernando deu uma reviravolta. Se uma psicanálise pode se dizer brasileira, na medida em que propõe interpretações da cultura nacional que a potencializem, outros caminhos eram possíveis. Encontramos material bibliográfico anterior à onda de debates sobre o problema do déficit paterno, material esse que problematizava a posição de neutralidade das instituições psicanalíticas nacionais diante do regime ditatorial de 1964. Eu vou passar a comentar essa bibliografia, mas antes um chazinho. Em 1983, Hélio Pellegrino publicou Pacto Edípico e Pacto Social, da gramática do desejo à sem-vergonhice brasílica, que é o texto de uma conferência realizada em Santiago do Chile, em 1966. Sua hipótese central é de que a renúncia pulsional, decorrente do complexo de Édipo, tem no trabalho a sua expressão mais eloquente. E este trabalho é o fundamento de um pacto social. No entanto, se ele não é devidamente reconhecido, não é apenas o contrato social que se rompe. Retroativamente, o tal pacto edípico também se rompe, abrindo caminho para soluções perversas, especialmente do lado das elites. O Hélio Pellegrino entende pacto edípico como o arranjo por meio do qual um sujeito se descola do outro materno e vai à luta para obter o pão de cada dia e o amor que torna a vida suportável. Inspirado em Marx, Hélio Pellegrino aponta que o mal-estar na civilização, descrito por Freud, tem uma distribuição desigual. Ele é atravessado pela luta de classes.
E aqui o mérito do Hélio Pellegrino de fazer esse diálogo com o marxismo, né? Testemunho da praxis crítica de Hélio Pellegrino é a criação, juntamente com Anna Kathleen Kemper, da Clínica Social de Psicanálise, no Rio de Janeiro, em 1973. Em 1975, M.D. Magno, Beth Milan, Lélia Gonzalez, entre outros, fundam o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, de orientação lacaniana. Em um contexto de instituições psicanalíticas rigidamente hierarquizadas e confinadas em seus próprios muros, de acordo com o modelo IPA, o Colégio Freudiano foi um sopro de ar fresco. A partir do diálogo com intelectuais e artistas, como Caetano Veloso e o carnavalesco Joãozinho 30, que é o autor da célebre frase quem gosta de miséria é intelectual, o povo gosta de luxo, essa frase ele comentou exatamente num sarau do Colégio Freudiano, né? Então, a partir do diálogo com esses intelectuais e artistas, o Colégio Freudiano, ao mesmo tempo que dissemina a psicanálise lacaniana, incorpora a cultura nacional em sua constituição, né? Tem uma permeabilidade para as questões da nossa cultura, enfim, ao mesmo tempo que faz a transmissão da psicanálise lacaniana. M.D. Magno encontra na antropofagia oswaldiana uma inspiração para pensar uma psicanálise brasileira. Em uma heterofagia, que é o deslocamento que ele faz, né, da antropofagia do oswaldiano, né? Em uma heterofagia, se trata de devorar o outro a fim de incorporar sua diferença. Nessa perspectiva, a deglutição do bispo Sardinha por indígenas caetés em 1556 consistiria em uma espécie de cena originária da cultura nacional. Assim como Neumann, M.D. Magno também parte do discurso do mestre para pensar a subjetividade brasileira, mas ele faz um giro nesse discurso. Se o escravo é quem se ocupa da produção, é porque ele tem um saber sobre ela que o senhor não tem. E é isso o que movimenta a roda dos discursos. Então, antes mesmo, né, do Melman propor uma leitura da cultura brasileira a partir de um discurso do mestre enrijecido, o M.D. Magno já punha movimento na trama dos discursos. A fim de pensar a cultura brasileira, Beth Milan pensa o lúdico como um traço que nos constitui. E essa dimensão a leva às grandes festas populares, carnaval e futebol. Em O País da Bola, de 1998, esse livrinho aqui, não dá para ver muito bem, né? Mas então, em O País da Bola, de 1998, a autora observa que o improviso é a diferença que introduzimos no esporte do colonizador inglês e que o luxo do carnaval expressa a potência indomável da nossa imaginação que subverte as hierarquias sociais. Para a psicanalista, Macunaíma, o anti-herói sem nenhum caráter, encarnaria a miscigenação racial da base da sociedade nacional em sua capacidade de aparecer onde não é esperado, driblar. E esse brincar, jogar, gozar configuraria nosso caráter ladino, isso é, de resistência ao discurso colonial. Se, do ponto de vista das elites, se trata de tentar reintroduzir a seriedade do Uno, a vocação lúdica do povo brasileiro abraçaria o múltiplo politeísmo. Como Macunaíma, o nome do pai se torna uma constelação.
Em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de 1983, a antropóloga Lélia Gonzalez observa que as mulheres negras em nosso país costumam ser encaixadas em três estereótipos: a mulata, a doméstica e a mãe preta. Uso mulata porque é como a Lélia utiliza, nesse sentido da mulata de exportação. A mulata e a doméstica consistiriam em duas faces de uma mesma moeda. No carnaval, ela está sob os holofotes, mas na quarta-feira de cinzas, ela entra pela porta de serviço. A mãe preta, por sua vez, seria aquela que amamenta e, assim, inocula a amefricanidade no seio da família branca. É interessante apontar que esse texto, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ele foi originalmente apresentado em 1980 em um colóquio sobre psicanálise política organizado pelo Hélio Pellegrino e a Anna Kemper, e que nesse colóquio alguém da plateia denunciou que havia sido torturado sob a supervisão de Amilcar Lobo, um caso que eu vou comentar um pouco mais adiante. Mas trago isso para apontar como tinha uma trama de relações entre esses psicanalistas que se punham numa posição contrária à ditadura militar. Seguindo com a Lélia, em A Categoria Político-Cultural de Americanidade, de 1988, Lélia, em diálogo com M. de Magno e Beth Milan, propõe o conceito de améfrica ladina. A partir da tese de que o racismo é um sintoma central da neurose cultural brasileira, a autora sugere que a proposição de um inconsciente europeu para os nativos do nosso país consiste em uma denegação de nossas matrizes africanas e indígenas. Ilustra essa americanidade o que Lélia denomina pretuguês, ou seja, as inflexões introduzidas na língua de Camões em sua apropriação por descendentes de africanos. São essas inflexões que a ideologia do branqueamento visa erradicar por meio da educação formal. Os textos da Lélia hoje foram reunidos nesse livro aqui, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que faz uma compilação bem completa da obra dela. Bom, nessas formulações, a cultura nacional é pensada não como uma unidade coerente, mas como atravessada por tensões, por conflitos inconciliáveis. Pai de quem? É a pergunta. A função paterna é cindida. De um lado, um pai europeizante, isto é, um simulacro do pai europeu, e é por isso que a Europa não o reconhece como tal. É esse simulacro que a elite busca impor ao povo. De outro, uma multiplicidade de referências simbólicas, um autêntico panteão amefricano, referências simbólicas essas em torno das quais se constituem fratrias que opõem uma resistência ladina ao discurso colonial. Devora-se o colonizador para incorporar a potência de sua diferença e celebra-se o parricídio nas grandes festas populares. O saber do escravo faz a história avançar. A pesquisa do Adriano desloca um pouco a questão. Em Novos Caminhos da Terapia Analítica, de 1919, Freud reconhece que a psicanálise atinge um público muito restrito e propõe a criação de clínicas psicanalíticas públicas com atendimentos gratuitos ou a baixo custo, mesmo que para isso fosse necessário, abre aspas, fundir o ouro da análise pura ao cobre da terapia de sugestão, fecha aspas. Em As Clínicas Públicas de Freud,
Psicanálise e Justiça Social, Elizabeth Andanto narra a história desse lindo projeto, abortado no início dos anos 1930 pela ascensão do nazifascismo. É esse livro aqui, que vi que está nas referências do curso, né? Se tornou um clássico, As Clínicas Públicas de Freud. Nesse sentido, a partir desse texto do Freud e do surgimento das clínicas públicas, a questão do Adriano, então, é em que medida a psicanálise é capaz de superar sua origem de classe, né? Aqui está se assumindo como pacífico que a psicanálise surge num ambiente de classe média, digamos assim, num ambiente burguês, pequena burguesia, enfim, né? E que faz um movimento no sentido de ir além da sua origem de classe. A questão é, em que medida isso é possível? Em que medida isso acontece? O caso Amilcar Lobo, ao qual me referi um pouco antes, foi o disparador das reflexões. Amilcar fazia formação analítica na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que era médico do DOI-CODE, onde acompanhava sessões de tortura. Denunciado pelo jornal Voz Operária, colocou as duas instituições psicanalíticas do Rio de Janeiro em sua defesa. A outra era a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Helena Bessermann Viana, autora da denúncia, foi perseguida. Afinal de contas, ela estragava as relações de neutralidade entre as instituições psicanalíticas e a ditadura de 1964. Tão eficaz era essa política que não se sabe de nenhuma instituição analítica perseguida por aquele regime nefasto. Porém, se sabe de analistas presos, como foi o caso de Hélio Pellegrino, que solicitou a intervenção da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a qual ele era afiliado, em nome de seus pacientes, mas teve seu pedido negado, né? A instituição não interveio em favor da sua liberação. As torturas psicológicas sofridas por Helena Bessermann Viana por haver denunciado um torturador são narradas no livro Não Conte a Ninguém, Contribuição à História das Sociedades Psicanalíticas do Rio de Janeiro, publicado em 1994. Esse livrinho aqui, muito interessante. Não Conte a Ninguém, Helena Bessermann Viana. Nesse livro, descobrimos que o analista do torturador, por sua vez, havia se analisado com Werner Kemper, um psicanalista alemão que colaborou com o nazismo e que a IPA indicou para organizar a formação analítica no Rio de Janeiro. A história se repete como farsa. Para quem não sabe, o Marx tem uma célebre frase, Marx era bom de frases, né? Onde ele diz assim, as coisas acontecem uma vez na história como tragédia e se repetem como farsa. Bom, a tragédia foi, né, a Sociedade Psicanalítica de Berlim ter sido dominada pelos nazistas, né, e, posteriormente, ainda ir para indicar um cara desse grupo para organizar a formação analítica no Rio de Janeiro. Quer dizer, não é casualidade que essas instituições fossem coniventes com a tortura do regime de 64. Durante o chamado milagre econômico dos anos 70, as instituições psicanalíticas consistiam em uma espécie de franquia internacional padrão IPA. Hoje a gente tem os estádios padrão FIFA, né? Então as instituições psicanalíticas padrão IPA enriqueciam uma elite médica, porque só médico podia fazer essa formação. Elite essa que atendia pacientes de classe média alta 5 vezes por semana ao longo de muitos anos, mediante bons honorários. Nesses anos era moderno se analisar. Além disso, a formação analítica, com sua exigência de análise pessoal, supervisão e estudos teóricos, era caríssima.
A perspectiva clínica dessas instituições era a de subsumir tensões sociais em conflitos edípicos, né? Tudo era remontado para a relação do sujeito com seu pai. Essa era a forma como essas instituições colaboravam para a manutenção do status quo, guardiãs da ordem, como dizia Cecília Coimbra. Uma tentativa de furar essa política institucional foi a criação da Clínica Social de Psicanálise, no Rio de Janeiro, em 1973, a qual atendia a população de baixa renda e também a perseguidos pelo regime de 1964. Até recentemente, as iniciativas da psicanálise brasileira, no sentido de romper sua barreira de classe, eram escassas. A partir do golpe que depôs a ex-presidenta Dilma Rousseff, e especialmente após o assassinato de Marielle Franco, algo se desloca. O consultório clean em bairros de classe média, com seu contrato privado de prestação de serviços, é posto em suspenso. Pipocam coletivos de psicanálise nas ruas, nas praças, enfim, na cidade. Seus atendimentos não são mediados pelo dinheiro. Sua perspectiva é a da escuta territorial. Em A Psicanálise na Cidade, esse livrinho aqui, Jorge Broid comenta essa abordagem. Trata-se de constituir dispositivos clínicos em torno de algo que arde, de algo que pulsa, isto é, de uma urgência social. Tal dispositivo não consiste em uma simples transposição do setting clássico. Sua montagem respeita as peculiaridades do território, suas dinâmicas próprias e os pontos de ancoragem para os que nele habitam. E esse dispositivo se assenta em múltiplos saberes e consiste em uma máquina de fazer ver e de fazer falar. Fazer ver as mazelas sociais e escutar quem as sofre. A pesquisa do Adriano parte de sua experiência no coletivo Escuta na Rua, em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Experiência essa da qual resultou o TCC, As Cidades na Cidade. Algumas reflexões sobre a escuta psicanalítica em espaço público a partir da experiência do coletivo Escuta na Rua. E essa pesquisa ganha corpo por meio da participação no coletivo Psicanálise na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, né, uma pesquisa e intervenção. Em 2023, Adriano e eu organizamos, juntamente com o Fernando Basso e com a Luciane Rombaldi Davi, o curso de extensão Clínicas Psicanalíticas Públicas, no qual discutimos textos clássicos sobre essa temática, trabalhos sobre escuta territorial, assim como artigos recentes sobre os coletivos de psicanálise da rua, entre outras referências. Um destaque especial para o livro Uma História da Psicanálise Popular, de Florent Babarron Garcia, e para a coleção de zines Clínicas de Borda, organizado pela Andréa Guerra. Esse é o livro da história da psicanálise popular. Também contamos com a participação online de integrantes de coletivos de diversas partes do país. Ao longo desses debates, algumas questões decantaram. Passo a elas. Uma delas é a da gratuidade dos atendimentos. Isso pode suscitar uma transferência paternalista, isto é, uma dependência servil do paciente a seu analista, como forma de quitar sua dívida com ele? Outra questão é a da rotatividade de terapeutas. A transferência é com o analista ou é com o coletivo? E quem decide se a rotatividade vai ocorrer? O paciente que diz, olha, eu quero seguir com o mesmo da outra vez, ou não? Né? Ou o analista que diz, esse paciente é meu? Ou é o coletivo numa espécie de ditame superegóico, uma
compulsório, né? Um evento que atravessou a história desses coletivos foi a pandemia, do que decorre a questão: é possível fazer escuta territorial online? Um ponto sensível dessa prática são as relações entre clínica e política. A abstinência clínica implica necessariamente abstenção política? A abstinência não consiste precisamente em uma diretriz clínico-política, na medida em que requer do analista que se abstenha de gozar do poder que tem sobre o seu paciente? O engajamento político em determinadas circunstâncias não pende a balança para o lado do cobre da terapia de sugestão em detrimento do ouro da análise pura, para lembrar a passagem do Freud? Ainda outra questão é a posição desses coletivos em relação à hierarquia institucional. É possível existir em estado de Assembleia Geral Permanente? O assassinato do pai tirânico não desemboca, eventualmente, em lutas fratricidas? Por fim, no que diz respeito à pesquisa do Adriano, uma última questão se coloca: coletivos de psicanalistas que se deslocam de seus consultórios em bairros de classe média para a periferia estão preparados para acolher a diferença encarnada em integrantes que fizeram sua formação acadêmica graças às políticas públicas de ações afirmativas? Tais coletivos podem reproduzir a violência que visam combater? Então, são algumas questões que eu compartilho com vocês a partir dessa experiência de orientação do Adriano. Por fim, retorno ao tema desse colóquio acerca de uma possível psicanálise brasileira. Não me imagino com a bandeira da psicanálise em punho, vestido com uma camiseta verde e amarelo. Penso que não se trata de psicanálise brasileira em contraposição à psicanálise do colonizador, mas sim de uma psicanálise que saiba ir onde o povo está. Era isso que eu teria para compartilhar com vocês. Agora eu quero escutá-los, escutá-las. Obrigado, Amadeu, pelo texto sensível e pela maneira como tu organizas, né, e como tu caminhas nessa história da psicanálise no Brasil e nos traz questões extremamente tão sensíveis a esse contexto e, sobretudo, sobre as histórias das instituições da psicanálise no Brasil, né? Eu acho isso muito interessante ao poder pensar nesse caminho, né, do qual o qual nós estamos nos convocando a questionar aqui. Ana, tu irias falar, eu acho que a gente começou a falar junto. Peço desculpas. Imagina, e agradecer também, né, primeiramente, assim, acho que foi muito importante, assim, o percurso que tu fizeste, Amadeu, também, nas referências bibliográficas que tocam diretamente esse tema, né, hã, podendo pensar como que vai se desdobrando, né, essa relação da psicanálise com, digamos, com a oferta de atendimento pública, né, que ganha muitos contornos, né, hoje em dia, mas de algum modo tu nos ajuda a pensar nessas origens, né, de como vai se desdobrando, a psicanálise, claro, em especial pensando a questão brasileira mesmo, né, da dimensão colonial, da cultura brasileira, né, dessa certa, miscigenação também, né, que nós temos, no Brasil. Acho que trazes questões, assim, que também, né, nos tocam, assim, nessas estratégias, né. Nós temos no Lapsip uma estratégia que já dura 11 anos, que é um projeto de acompanhamento terapêutico, fundamentado pela psicanálise, né, mas que desacomoda justamente a dimensão do setting,
né? Na medida em que não se trata do setting tradicional, mas ainda assim entendemos uma fundamentação na psicanálise pela dimensão ética, né? E o quanto essas propostas tendem a ser, por vezes, desqualificadas por uma suposta psicanálise pura, tradicional, né? Então, acho que é bem importante também o movimento que a gente vem fazendo de mostrar a sustentação teórica e o enraizamento na psicanálise. Por isso também é uma pergunta, né, psicanálise brasileira, porque o que que se mantém da psicanálise e o que se atualiza nessa relação sociocultural da psicanálise em cada lugar, né? Vamos pensar assim, né? Entendendo que não é só no Brasil, né? Mas que em cada lugar onde a psicanálise se exerce, tem uma certa atualização, uma forma de colocar à prova as questões, né, que são trazidas. E aí fiquei pensando um pouco nas questões assim que tu trazes, né? O quão também são desafios que aparecem muito nessas práticas, com relação, por exemplo, à questão do pagamento, né? O quanto, de algum modo, claro, quando a gente está na universidade, tem um pagamento, que é a própria formação, né? Que está em jogo ali. Né? A universidade, enquanto instituição pública, ela paga os professores, ela paga pelos cursos, né? De algum modo, tem um pagamento. Não é um pagamento direto do sujeito que é atendido, mas entra na via do sistema público, né? Daquilo que os impostos geram como possibilidade de retorno à população, né? Então, acho que isso também é importante a gente demarcar, assim, para não entrar numa lógica também assistencialista, né? De que são propostas que tenham retorno, né? Que seja um retorno da formação, mas que também colocam isso justamente nessa articulação do que seria um sistema público, né? Quais são as funções, né, de um sistema público, o quanto ele precisa estar atento, né, às questões do seu tempo e produzir espaços, né, de qualificação da saúde, da assistência, de bem-estar, né? Então, acho que essa é uma questão bem importante, assim, que é interessante a gente poder debater. E claro, tu traz várias outras, né? Que acho que aí também acho que os colegas também vão trazer, né? Mas fiquei pensando assim o quanto uma psicanálise, digamos, mais ortodoxa, né, como tu falaste ali, ela fica numa relação muito do sujeito com o pai, e o quanto, quando a gente começa a pensar na dimensão sociopolítica do laço, né, o quanto tem algo ali que essa figura paterna ela ela está em outros lugares, né? Ela está no discurso do mestre, ela está nas relações de trabalho, ela está alargada, né, em outras interfaces do sujeito com o laço, né? Então, por aí também acho que são questões interessantes da gente pensar, né? Que não é assim dizer, as nossas origens da psicanálise não nos servem mais ou estão equivocadas, mas do quanto, a partir dali, a gente pode produzir esse alargamento, né, das concepções, digamos, né, da constituição subjetiva. Várias outras questões, a gente poderia ir ponto a ponto, né, a rotatividade de terapeutas, o quanto isso também é uma questão para algumas propostas, né? O acompanhamento terapêutico, por exemplo, a gente tem uma estabilidade de um terapeuta, mas é por um ano. Também tem uma rotatividade, né?
o outro projeto que nós temos na UFSC, por exemplo, do Ateliê da Palavra, que a professora Marcela coordena, ele já tem uma rotatividade bem maior, né, na própria proposta, né? E será que isso é um problema? Com quem que se dá a transferência, né, como tu trouxeste, né? O que que ali se possibilita, né? Que aposta é essa que também faz uma aposta nessa dimensão singular, encontro a encontro, né? Mas, bom, fui falando livremente, assim, algumas questões que me ocorreram, né, e que eu, assim, eu queria reiterar, assim, da tua fala, mas vamos abrir também, eu acho, né, para o pessoal fazer perguntas, reverberar aí um pouco, depois também, talvez venham outras questões. Então, boa tarde a todos, todos, né? Acho muito feliz assim de estar. Peguei, já tinha começado um pouco, mas acho que foi um panorama assim muito importante que o professor traz, né? E essas questões assim, trazidas pela professora Ana Recente. Mas eu acho que é um tanto quanto simbólico assim essa aula, vamos pensar assim no dia de hoje, né? Porque umas horas antes da aula eu fui atravessado sobre, vou colocar nessa palavra assim, fazer um compromisso com a Associação Livre assim, essa reclamação do pai de ocupar esse lugar. Daí eu vou tentar me explicar através de um fato que aconteceu com a Eliane Marques, né, que foi amplamente, está sendo amplamente reverberado, né, escritora, psicanalista, uma mulher preta, né, e em que ela de alguma forma foi premiada dentro da Academia Rio-Grandense de Letras pela obra Louça de Família, que de alguma forma descreve um pouco, né, tenta colocar na ordem da linguagem aquela violência que perpassa por décadas, né? E esse pai daí que eu vou colocar assim, dessa forma, reclama esse lugar na fala do presidente, que diz que essa Academia Brasileira, Academia Rio-Grandense de Letras, ela só chega e só de alguma forma está nesse status em virtude da imigração alemã e italiana que traz na gênese dela, né? E daí num ato de heroísmo, mais um ato assim de subverter por dentro esse movimento, a Eliane e outras escritoras, inclusive mulheres brancas, sobem ao palco para apontar, né, o quanto desse racismo tá e o quanto isso tá imbricado ao ponto que ela ganhou o prêmio, né? Que ela foi reconhecida pela essa obra que denuncia esse racismo, né? E o quanto disso está presente nessa formação socio-histórica brasileira e que nem por isso esse pai não deixa de, que eu estou chamando aqui de pai, né? Mas depois acho que a gente, né, pode estar esse seu lugar, assim, né, de que seria o grande... E daí eu fico pensando nas questões, nesse aparato histórico que o Amadeu trouxe, e não me furtar, assim, da dificuldade que, tanto para a psicanálise quanto para essas autoras, como o exemplo da Eliane, assim, de sair dessa grande noite, né, que é aquilo que a Kliman bem vai tentar descrever, assim, né, desse processo da grande noite, muito baseado na obra do Frantz Fanon, assim, que essa violência, ela está na linguagem, né, e daí, pensando numa academia de letras, assim, que de alguma forma dá um certo arcabouço institucional para a questão da linguagem, né? Mas que, claro, que não é só ela, né? Que a linguagem não é só a literatura, em si, uma das manifestações dela, o quanto isso se torna simbólico, e ainda mais dentro de um contexto de uma mulher que se propõe uma psicanálise americanizada, né? Com todo esse aporte que o Amadeu trouxe da questão da Lélia e os autores, enfim, pensadores da psicanálise vão botar entre aspas clássicas, assim, né? Então, fiquei pensando e muito tocado sobre esse tema hoje, né? Sobre isso, né? Claro, por outras questões, assim, de pensar a própria psicanálise com outros contextos e que ainda, de alguma forma, estão sendo trabalhados por autores, assim, sobre essa certa patologia das pessoas pretas, dos povos originários, né? Questão da Imbanza, mas que também ficou muito conhecido como Banzo, assim, né? O quanto falar sobre aquilo, né? De alguma forma, daquela saudade da terra, daquele não reconhecer esse pai, mas também não saber de quem se é filho, né? Gera movimentos em algumas populações de buscar, né? Uma certa origem ou um certo pai que faça mais sentido, né? Para eles, ou que desempenhe uma função daí propriamente dita de cuidado, né?
ainda que sim, em um outro momento de interdito também, né? Mas o desejo de algumas populações de buscar em outros, inclusive em outros continentes, algo que faça sentido para essa função paterna, né? Mas talvez o pai que nos deram aqui, né? Esse pai europeu, ele se faz marcar, né? E se faz presente através dessas violências como essa que eu trago, né? Que aconteceu no dia que vem à tona no dia de hoje, né? Que segue reverberando ainda. Mas fiquei muito tocado sobre isso porque é muito simbólico, que é uma obra que, de alguma forma, dela abarca tudo isso que o Amadeu sintetizou, né? De luta e também de deslocamento da própria psicanálise, e nem por isso ela vai estar, de alguma forma, liberta, né? Desse arcabouço, inclusive, institucional de violência pela linguagem, né? Que eu acho que vai muito ao encontro da obra do Fanon, que vai trabalhar bastante essa questão da violência como linguagem, para além daquela violência em ato física dos povos, que sofreram os povos originários, assim, né? Então, confesso que para mim, embora seja tocado, chega a atravessar, assim, embora seja uma pessoa branca, né, que tem privilégios, né, enfim, estou dentro de uma outra bolha, mas as falas reverberam e é inevitável que a gente se afete sobre isso, assim, né, e como de alguma forma construir estratégias para que outras pessoas, não que a gente tenha a pretensão de fazer isso, né, e de que vai conseguir construir uma solução, mas como a gente constrói um diálogo para minimizar esses danos, assim. Eu acho que daí vocês deram alguns exemplos sobre essa psicanálise, né, dentro de uma perspectiva mais ampla, vamos dizer assim, né, na rua, né, me lembro da obra do Lancet, assim, embora diferente, assim, da clínica peripatética, né, mas que dentro construía um outro tipo de setting, né, do espaço da rua. Então, fico muito feliz, embora um pouco balançado, assim, com essa colonialidade presente, né, na nossa sociedade do Sul, vamos pensar assim. Sou gaúcho, mas moro em Santa Catarina e não difere muito, né, infelizmente, né, essa realidade, né. Mas agradeço, assim, inclusive pelas referências que eu desconhecia totalmente, assim, que o Amadeu trouxe, né, e com certeza vão estar embasando, inclusive, minha tese, que vai buscar um pouco esse Brasil lá atrás, né, mais na questão vinculada às populações em situação de rua, mas quanto a essa formação socio-histórica dessa franja marginal, né, que vai ser a população preta, né, e também os outros povos originários que vão estar sofrendo as reverberações multigeracionais que a gente vê hoje, que vocês estão articulando aqui, né. Então, muito feliz, assim, de estar podendo estar escutando o Amadeu, né, hoje. E vocês também, enfim, né, nesse encontro. Acho que a gente pode dar uma rodada, né? Fazer a palavra circular um pouco. O que vocês acham? Perfeito, Amadeu. Ótimo, Amadeu. Acho bacana também. Uhum. Quando vocês pensam, vou dizer algumas palavrinhas, né? Primeiro, a questão da função paterna, né? Hoje se discute mesmo a legitimidade desse conceito, à medida que estaria vinculado ao patriarcado, parará, né? O fato é um conceito que está dado na teoria e que, de alguma forma, nos ajuda a pensar. O Lacan ele começa falando no texto lá de 1938, pela segunda vez que eu vou falar dele, esqueço, nas, das configurações familiares, não estou lembrado agora o nome, paciência, né? Mas ele fala em declínio da imago paterno, né? Ele está falando de alguma coisa do registro imaginário. O declínio do patriarcado socialmente envolve o declínio da imago paterna. Mas, um pouco mais adiante no seu ensino, na sua pesquisa, né, ele passa então a usar nome do pai, como se ele estivesse nos dizendo:
cai em mago, mas algo nos sustenta. Não é a figura, não é o pai, não é algo da ordem da imagem, é algo da ordem dos significantes, de significantes que permitem uma ancoragem simbólica. Mas não era suficiente falar em nome do pai. Foi preciso avançar para nomes do pai, né? No sentido de que nós não nos constituímos em torno de uma única referência, né? Alguém pode ser católico, gremista, gaúcho, petista, enfim, né? E ter diversas filiações ao mesmo tempo, né? A verdade é que é isso que nós somos. Um feixe de traços identificatórios. Ah, esse mesmo, obrigado, não sei quem é que botou. Os complexos familiares na formação do indivíduo, esse mesmo. Então, isso é um operador super importante da pesquisa do Fernando, né? E dessas análises que buscam pensar as ancoragens simbólicas que a nossa cultura oferece. As leituras francesas, a partir do Neumann, né? E as brasileiras, enfim, que foram na esteira desse discurso, né? Num primeiro momento, então, lançado essa hipótese, né, de um déficit paterno na nossa cultura, né? Não foi difícil de identificar nisso um gesto colonizador, né? Pai de verdade é a Europa que tem, né? Vocês têm, no máximo, um simulacro paterno, né? Então, não foi... Quer dizer, levou um tempo e, como eu comentei, né, esse evento organizado em 1997 aqui na URGS pelo Edson foi um pouco o momento de se libertar, né, das referências francesas, né, e identificar o que tem de colonial nesse discurso. E aí a gente se deslocou, então, para uma pesquisa que nos apontou na direção não de um déficit paterno, mas de uma pluralidade de referências, né, na nossa cultura. Uma multiplicidade de ancoragens simbólicas, né? Esse foi um deslocamento super importante, né, como a Beth Milan coloca, né? Assim como Macunaíma, né, no fim do livro do Mário de Andrade, se torna uma constelação, o nome do pai se torna uma constelação, né? São múltiplas referências em torno dos quais se organizam fratrias. E isso nos coloca um problema político, a gente comentava isso na aula de quarta, né? Ana e eu, Marcos também estava lá, né? Um problema político de como construir um projeto que seja, ao mesmo tempo, capaz de abrigar singularidades, né, identitárias, digamos assim, num projeto geral de luta anticapitalista. Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto que eu queria trazer, assim, nesse momento agora, é o deslocamento que o Abrams Lavutsky vai fazer, né, quando ele diz, olha, não se trata de discutir as relações metrópoles-colônia, se trata de escutar os ecos da escravidão. E aí eu lembro de um texto do Walter Benjamin, chamado Sobre o Conceito da História, onde ele diz, abre aspas, não existem nas vozes a que agora damos ouvidos ecos de vozes que emudeceram? Se assim é, então existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Vejam, ele não está falando de palavra, ele está falando de voz. Não está falando de significante, está falando de pulsão invocante, né? Uma voz que ecoa como o grito do Nietzsche, né? Um grito eternamente silencioso, emudecido, né? Se trata de escutar os ecos do traumático. Alguma coisa, para citar o texto do Freud, Moisés
e o monoteísmo, né? Uma herança arcaica que não está escrita na tradição, mas que é possível escutar nas entrelinhas do texto sagrado lá, né, no caso do Freud, com a religião, enfim, com a questão do judaísmo, né? Então, se trata de escutar os ecos do traumático do nosso processo de constituição social, né? De uma psicanálise capaz de se deslocar do conforto da sua posição de classe, né, para escutar isso que não é nem da ordem do dito, que é da ordem de um grito mudo. Mas vamos lá, gente, não emudeçam. Vamos conversar. Estão me escutando? Sim. Sim. Bom, atualmente eu faço parte do Travessias, coletivo de psicanálise, né? E a gente tem um grupo de trabalho que escuta a população de rua, né? Pessoas em situação de rua. E a tua fala, Amadeu, me toca em vários pontos aí. Eu acho que o mais interessante é essas interrogações que você coloca aí, né? Porque eu vejo como um trabalho que, para mim, gera muitas interrogações, assim, né? Quando você falava de ancoragem, né? Eu acho que esse é um ponto que, para mim, eh, faz questão aí, né? Porque são pessoas numa situação de desamparo muito radical, né? Onde as ancoragens realmente, né, foram se, né, se elas existiram, não sei, né? Tem dissolvido, né? Então, como pensar aí a função paterna, né? E como trabalhar, né, e tecer esses significantes, né? E como o próprio coletivo fazer essa ancoragem, né? Enfim, né, são questões aí que se você puder falar um pouquinho sobre isso, né? Porque me parece que justamente essa população que tem esse grito mudo que você fala, né? Não é escutada, né? É colocada num lugar de lixo, né? De sujeira na calçada, né? Então, né? Enfim, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, articular com a ancoragem, né? Pode ser? Obrigada, tá? Ah. Bom, me permite retomar um termo que acho que é a Ana que usou, né? Que é a ideia de uma psicanálise pura. Vamos lembrar que todo esse discurso de pureza tem origem no cristianismo, mas vai ser assumido pelos discursos racistas do final do século XIX, né? Então, por uma psicanálise impura, né? Por uma psicanálise que se suja, que vai para a rua, né? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que isso implica um pouco uma tática de guerrilha, né? O que eu quero dizer com isso? Dispositivos móveis, né? Que possam montar e desmontar acampamento. É isso que é escuta territorial, que em cada acampamento, um pouco no sentido de acampamento de campanha mesmo, né? De, né? Hospital de campanha, como se diz, né? Numa guerra, mas que possa montar o seu setting, né, de acordo com as peculiaridades de cada território da população que ali habita, seus pontos de ancoragem, né? Nesse sentido, que eu digo uma psicanálise com tática de guerrilha, né? Que tem essa mobilidade, essa flexibilidade, essa capacidade de fazer um approach, né, único em cada situação. Não um setting fixo, imóvel, né, ao qual as pessoas têm que se adaptar, né? E lembrar que setting é um conjunto de coordenadas simbólicas. São diretrizes. Setting não é a parede clean do consultório, o quadrinho chique, blá, 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 né? O setting é como tu organiza
é o enquadre, né? Então, e sobre a questão das ancoragens simbólicas, eu acho importante, na medida em que o nosso trabalho é uma escuta, que a gente possa supor que elas existam, né? Pode ser que não existam, mas que a gente possa supor que elas existam, que a gente possa fazer essa aposta, né? E vá que a pessoa comece a falar e, nossa, ela pode estar no mais profundo desamparo social, mas quando começa a falar, percebe que talvez ela não esteja num desamparo significante absoluto, né? Então, penso que, dentro dessa ideia de dispositivos móveis, é importante uma escuta que faça aposta nessas ancoragens, podendo dar com a cara na porta, podendo, né? Enfim. Se me permite contribuir também, assim, acho que algo importante, né? Esse conceito de ancoragem, o Broyd, né, vem trabalhando bastante, né, nessa medida de poder buscar nessas vidas tão precarizadas, né, aonde estão algumas ancoragens, né? Aonde que a gente consegue ali visualizar algo que o próprio sujeito não reconhece, né? Que está ali, mas que falta, de algum modo, um certo destaque para essa ancoragem. E uma coisa que a gente trabalha muito, que eu acho que é muito pertinente nessas propostas, de não só, né? Mas vamos pensar assim como algo que se destaca, é a ideia de testemunho, né? Porque se em toda a clínica psicanalítica se produz um testemunho, né? Tá aí a função do analista também muito é de testemunhar, né? Esse sofrimento, é um reconhecimento disso que o sujeito padece, vamos pensar assim. Me parece que nesses projetos onde a gente pensa, né, uma psicanálise impura, né? Eu acho que é bem importante aí a gente talvez demarcar esse significante, né? Tem algo que ainda mais importante essa dimensão do testemunho, né? Porque justamente são vidas que tendem a ser muito invisibilizadas, né? E, e ter alguém que reconheça, né? Isso que o sujeito enfrenta cotidianamente, né? Me parece que aí tem uma função crucial, né? E aí, vamos pensar, isso se articula uma aposta de que uma inserção no laço, né, possa se fazer possível, possa vir na via, né, justamente de um sujeito que amplia, né, as suas possibilidades de interlocução. Não sei, fiquei pensando um pouco nisso, né? Assim, do que também do que sustenta, né? O coletivo, né? No quanto é um trabalho difícil, né? Porque por muitas vezes a gente fica se perguntando, bom, mas o que a gente está fazendo, né? Aqui, para que serve, né? Claro, com todo o cuidado de que também a gente não entre num lugar de salvadores, né? De numa lógica assim, de que, bom, nós vamos propiciar algo que eles não têm, né? Daí nós fugiríamos completamente do que é a proposta psicanalítica, né? Que na verdade é justamente auxiliar o sujeito a visualizar o que ele já carrega, né? E os possíveis, então, a partir daí, né? Achei bem importante, Ana, tu trazer essa questão do silenciamento, né? Fiquei aqui pensando um pouco também
nisso que foi a questão da Maiana e poder pensar, né, nessa ideia do testemunho, que o sujeito não é apenas um portador de sintomas, mas é alguém que traz consigo as marcas de um sofrimento que ecoa em determinados territórios, né, em determinados coletivos. Pensei muito aqui no próprio conceito de neurose de guerra do Freud, né, quando ele traz isso. E aí é interessante vincular o testemunho nessa questão, porque nesse caso o testemunho ele não é apenas o relato de uma dor, né, mas ele é, de algum modo, o posicionamento de um corpo que testemunha o eco de uma história que não é contada, né? Acho que o Amadeu trouxe isso muito bem na questão do silêncio, né? Desse silêncio que é imposto, da violência, da própria violência da linguagem. Então, de alguma maneira, testemunhar esse contexto é dar voz ao invisível, ao indizível, né? Permitir que o que foi esquecido, abafado, possa de fato se manifestar, enfim, né? Que não caia, né? Acho que esse sintoma é produzido e é cada vez mais intensificado ao passo em que isso vai caindo no esquecimento, né? Penso, e até a partir da experiência que faço ali junto com a Maiana nesse trabalho, isso é muito presente. E, enfim, queria trazer essa contribuição também a respeito do testemunho, que eu acho que isso é bem interessante nesse contexto, né, desses silenciamentos, enfim, desse apagamento, né, dessa psicanálise que se dá nesse concreto, né, eu diria que o concreto da calçada, o concreto da rua, né, o concreto onde essas vidas de algum modo pisam, né. Eu acho que essa fala do Anderson e da Ana é pertinente, pensando, né, claro, especificamente no contexto das populações em situação de rua, porque ela faz uma marca nessa rua que, historicamente, hoje em dia é um lugar de trânsito, né, e que é perigoso, e logo as pessoas que estão na rua são pessoas que, de alguma forma, têm um simulacro de perigosas ou pessoas que devem ser evitadas, e ela faz essa marca de, a partir da medida que a gente testemunha, aquela pessoa passa a ser se fazer no tempo e naquele espaço específico e de alguma forma vai desacomodar um pouco essa questão da cultura, né? E daí, claro, não posso falar enquanto o que talvez vocês experienciem no coletivo, mas pensando enquanto trabalhador na época do serviço de abordagem em Porto Alegre, uns 10 anos atuando ali no território centro, no território sul, a cultura de alguma forma ela vai de alguma forma tentar repelir isso, né? A cultura, vamos dizer, barra sociedade, né? Pá, mas então a gente paga a prefeitura para sentar com vagabundos e para ficar escutando vagabundos, né? Então, de alguma forma, na medida que esse testemunho se coloca ali naquela cena, ele desacomoda aquilo, né? Como de alguma forma algumas pessoas estão sendo escutadas, se elas estão sendo escutadas, elas existem, né? E daí faz um furo numa certa racionalidade neoliberal que tenta de alguma forma esconder aquilo que deu errado dentro desse sistema neoliberal da competitividade, né, e do aniquilamento desse outro que de alguma forma ameaça ou que eu posso vir a ser ou que pode de alguma forma atrapalhar os meus cálculos matemáticos e lógicos, né? Então achei interessante esse ponto, assim, claro, trazendo um pouco mais para minha experiência, não sei se talvez daqui a pouco dentro dos coletivos é algo experienciado, né, mas era muito comum assim nessa interface com o restante da população, os condôminos, vamos pensar assim, né? Aqueles que têm, de alguma forma, acesso a algum tipo de propriedade privada, mesmo que seja via aluguel ou o que for, que tinha esse estranhamento, né? De que como essas pessoas, de alguma forma, poderiam ser escutadas, né? Alguém sentar, se colocar para escutá-las, né? Faz uma marca, faz uma fenda, faz um furo, embora a gente saiba que não vai resolver, mas é uma marca importante, assim, né, pensando no discurso que a gente vê de aniquilação e das necropolíticas e, né, das políticas de morte em geral. Boa tarde. Eu gostaria de pontuar uma coisa da tua fala, Amadeu, e obrigado pela partilha. O Anderson estava falando em silenciamento na sua fala, né? E tem uma outra questão, me parece, nós temos silenciado, e você pontua, e talvez mais do que silenciado, a gente tem recalcado, que é a participação, né, das instituições analíticas em um certo período no Brasil,
no suporte, no apoio, na defesa de regimes autoritários, né? Há um tesão autoritário em algumas instituições analíticas no Brasil. E a gente costuma falar, fazer esse paralelo em relação à IPA, que é muito interessante, né, esse fato histórico, né? A gente tem quase uma continuação fascista, né, no Brasil em relação ao que estava acontecendo na IPA na Alemanha, mas e o Colégio de Psicanálise, o Palel e tantas outras instituições lacanianas que romperam tanto com isso, mas o quanto os nossos coleguinhas lacanianos também têm um certo fetiche pelo autoritarismo. Não todas as instituições, obviamente, a gente sabe que é um campo de tensões, a gente também está nesse campo de tensões e está tentando ocupar espaço nele, mas o quanto colaboram, né, com discursos autoritários e o quanto tentativas, né, seja de psicanálise pública, clínica social, ou vou até ser mais modesto, qualquer tentativa que mexa um pouquinho nesse setting tradicional que você falou tão bem, né, Amadeu, que é a parede e o quadrinho chique, bonitinho, né? Como isso causa, assim, um desconforto, né? Como isso causa tensão, como isso causa contradição e como é um espaço que precisa ser ocupado e questionado de outra maneira, né? O que é o setting analítico? É o quadrinho bonitinho, é a paredinha, ou o setting analítico é um enquadre simbólico, né? Então, se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso também, te agradeço. Bom, acho que são duas questões. Uma é o intrigante de que Freud faz, digamos assim, a crítica de um certo tipo de organização central, social, assombrada pelo fantasma de um pai tirânico, né? E como algumas instituições psicanalísticas acabam reproduzindo exatamente isso, né? Isso é um paradoxo, né? Paradoxo interno nosso aqui do campo psicanalítico. Porque Freud vai fazer a crítica, vai fazer a denúncia, né, desse fantasma, e ainda assim parece que nós não o exorcizamos, o repetimos. Isso é um ponto. A questão do setting, bom, eu tenho em Foucault um interlocutor confiável, né? Alguém com quem eu consigo atualizar a leitura que faço de Freud, especialmente de Freud, porque, enfim, é a minha referência mais importante, né? E eu trabalhei bastante com o conceito de dispositivo, né, na minha tese, e que o Jorge Bloch também trabalha, né? E eu penso que o que chama de setting, ou enquadre, ou dispositivo, né, é um certo modo de organizar as relações dentro de um certo território envolvendo determinadas pessoas, né? Diretrizes que organizam a escuta, né? O que organizam as variáveis envolvidas no ato da escuta. São diretrizes simbólicas, coordenadas simbólicas, né? Quando a gente diz, por exemplo, olha, o pagamento tem uma função, né? A gente, evidentemente, pode pensar em que circunstâncias ele cabe ou não, mas, de toda forma, né, não se trata simplesmente de virar as costas para isso e não encontrar outras soluções para o problema, né, da dívida simbólica que o paciente acaba assumindo com o seu analista, né? São coordenadas, né? Quando, por exemplo, a gente diz assim, olha, é interessante que o analista não fale muito, né? Que evite, na medida do possível, falar de si. São coordenadas simbólicas. Para quê? Que tem o objetivo de que a fala do paciente possa vir tão livre quanto possível, né? Então, eu entendo o setting, enquadre, dispositivo, como o conjunto dessas coordenadas simbólicas que organizam e potencializam o atendimento que a gente faz, no sentido de potencializar uma escuta do sujeito inconsciente, onde quer que seja. No consultório, lá no bairro de classe média,
ou na praça, ou no AT. Por muito tempo também trabalhei com AT e sou supervisor do AT na clínica da URGS, né? Então, se trata de montar um setting ambulante. É disso que se trata, não é? Mas ainda assim é um setting. Não é porque está na rua que o nosso trabalho deixa de ser analítico, uma vez que seja um AT de concepção psicanalítica, né? Não é porque está na rua que ele deixa de ser analítico. Inclusive, na clínica da URGS, a gente tem alguns pacientes que são atendidos exclusivamente com AT, né? Porque acabaram escolhendo esse caminho por, enfim, você perceber que é ali que eles conseguiram produzir melhor. Então, não sei, Marcos, Vinícius, se eu consigo te responder, acho que eu fui um pouco redundante, né? Mas entendo setting, quadro e mesmo dispositivo nesse sentido de algumas coordenadas simbólicas que organizam o atendimento, organizam a escuta do sujeito inconsciente. E talvez, assim, reverberando um pouco o que tu trouxeste, Amadeu, a gente poder pensar que o que caracteriza uma escuta analítica não está centrado ou fundamentado exclusivamente no setting, né? Mas prioritariamente na ética e na hipótese do inconsciente, né? Então, o setting pode ser muito variável, como tu falaste, né? Bom, dependendo, né, da situação ou do dispositivo, mas não é pelo setting que a gente vai caracterizar ou não que aquela escuta é psicanalítica, porque, bom, pode ser num consultório com divã e ali não se produziu uma escuta analítica, né? Então, não é o lugar que sustenta a prática, né? Mas sim a dimensão ética, a hipótese do inconsciente, os princípios do método, né? Então, acho que por vezes se fica excessivamente centrado no setting, né? Como se fosse o setting que definisse, então, né, a singularidade da psicanálise. O Matheus colocou aqui no chat, né, que lembra de uma fala do George Broyd sobre a questão do setting. Há um setting na medida que se opera a partir dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. 4 conceitos, não 4 paredes e um divã. É isso, são coordenadas simbólicas. Bom, pessoal, talvez possamos fazer mais uma rodada, mais 2 questões, para a gente poder ir para o fechamento do encontro de hoje. Bom, caso não, eu queria retomar, na verdade não retomar, fazer mais um comentário de 2 aspectos que me tocaram na fala do Amadeu e que reverberam um pouco também com a pesquisa que eu tenho feito aqui em Viena nas atas, né, de estar retomando essa história da psicanálise e tudo mais, né, a partir das origens, e de como essa história vai tendo alguns desdobramentos, né, desdobramentos políticos, desdobramentos sociais, até mesmo econômicos, né.
Primeiro, pensando um pouco essa questão do desamparo, né? O fazer laço onde o desamparo impera, me parece ser um desafio muito profundo, né, dentro da psicanálise no Brasil e na relação com a psicanálise com o Brasil. Eu acho que tu trouxesse isso de uma forma muito delicada, Amadeu, assim, fizesse um passeio por toda aquela literatura, mas o que me tocou mesmo foi o teu olhar a partir da obra do Caligari, ali, o Hello Brasil, né, pensando de que esses laços sociais eles não podem ser vistos apenas como um simples processo de integração ou convivência, mas a própria possibilidade, né, de poder pensar dentro desses ecos da história do Brasil, essas situações de abandono, violência, deslegitimação que algumas populações e que de algum modo marca, né, esse sintoma. E uma outra coisa interessante que me chamou a atenção é de poder pensar que no sintoma tem uma parte que é da política, né? Então o sintoma carrega uma parte da política. Isso foi algo assim que me fez pensar um pouco na tua fala a partir disso, né? E que de algum modo podemos pensar aí que o laço social em um contexto de desamparo ele precisa ser pensado nesse processo de reinvenção, ressignificação dessa clínica, dessa relação também com a própria política pública de saúde mental, né, de como que isso possa, de alguma maneira, de como que a psicanálise pode entrar, né? Acho que isso é uma questão muito interessante que tu trouxesse em algum momento quando tu falavas, né, de como que o Freud tentou, de alguma maneira, desmistificar e exorcizar esse fantasma, né, desse posicionamento das instituições, quando ele institui essas clínicas públicas e, de alguma maneira, ele coloca isso em contexto com a dinâmica política e social da Viena, colocando isso como uma política pública, né, do próprio Estado, né, de oferecer isso de uma forma gratuita, ou dos estudantes de medicina que pudessem, de alguma maneira, pagar as suas questões, né, nos cursos e tudo mais. Então, me fez pensar um pouco esse movimento dentro da própria história da psicanálise. E depois, uma outra questão que eu queria pensar aqui, que tu trouxesses também, que é essa relação, não da psicanálise pura, mas eu anotei aqui, a pensar a psicanálise nessa questão da contramão da ditadura militar, né? E como isso exige uma análise crítica, no sentido não só das condições políticas e sociais do período, mas também das tensões, né? Acho que era aí que eu queria retomar, das tensões dentro das instituições de psicanálise, né? E esses posicionamentos dessas instituições em relação ao próprio movimento político, né? Se a gente retomar, por exemplo, os estudos da Danton, ela traz isso de uma forma muito contundente na história da psicanálise a partir do momento em que acontece um rompimento com a IPA, né? E ali a partir de 1934. E uma outra questão também, nesses estudos das atas, tem um documento que foi trocado entre alguns psicanalistas no período ali do nazismo, que eram as Rundbriefs, né? E que eles relatavam situações muito delicadas. Eu até falei sobre isso na semana passada no primeiro encontro das atas, né, de que a IPA pede para que psicanalistas judeus saíssem, para que eles continuassem mantendo relações com Hitler, né? Então, a gente vai perceber dentro da própria história da psicanálise situações assim bastante delicadas, né, a partir do próprio movimento aí. E aí eu gostaria de retomar uma psicanalista que é citada num desses momentos, que é Edith Jacobson, que foi presa, foi uma das psicanalistas que foi presa na época do regime nazista, por tentar defender, de algum modo, e se posicionar em relação a esses processos de atrocidade que estavam acontecendo com os judeus, enfim. Então, e com ela tantos outros psicanalistas, né, como o que tu também citasses aqui, que foi o Hélio Pellegrino, né? Acho importante a gente fazer memória a essas histórias dessas pessoas que, de algum modo, fizeram enfrentamentos políticos importantes dentro da psicanálise, né? Então,
retomo tanto essa figura dessa mulher, como também desse homem, enfim, duas figuras importantes para a gente poder pensar esse movimento de resistência dentro da psicanálise como forma de poder continuar esse processo de reinvenção, né, de invenção dessa clínica, né? Acho bastante importante. Foram dois aspectos que me tocaram bastante na tua fala, Madeu. Bom, Oi, eu queria também complexo. fazer, não sei se eu faço fecho essa rodada, Vai, complemento a rodada, pode ser? vai lá, Patrícia. Claro. Joia. Então, gente, eu sou a Patrícia, eu não sei, eu tô com minha câmera ligada, né? Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Legal. Eu sou Patrícia, eu sou psicóloga de um CREAS, né? Eu trabalho no CREAS aqui de Florianópolis, e tenho formação em antropologia também, estou no doutorado agora. E é um pouco sobre isso que eu queria pensar com vocês, né? A questão da formação, né? Acho que é uma questão que me intriga, né? O Amadeu trouxe existe é o tema do curso, né? Na verdade, existe uma psicanálise brasileira, né? E eu fiquei pensando um pouco que na minha formação de psicologia, e depois quando eu fui fazer a formação em psicanálise, a discussão, por exemplo, sobre a condição, seja do racismo, seja da branquitude, ela não atravessou a minha formação em nenhum momento, né? Ela veio acontecer muito mais pela via da antropologia, e dentro da antropologia, por exemplo, vim tomar conhecimento de Lélia Gonzalez através da discussão sobre o feminismo, né? Então, e hoje, né, trabalhando na assistência social, eu tenho que, né, o meu trabalho inclui escutar pessoas que são de classes sociais diferentes da minha, que são, né, negras, que sofrem situação de racismo, né, e que talvez a minha formação não dê conta de pensar, né, como eu vou fazer a escuta e talvez questões passem inviabilizadas, invisibilizadas para mim, né? Então, eu queria que a gente pudesse talvez pensar um pouco isso, a questão da formação, né, de como a psicanálise tem sido transmitida, seja no espaço acadêmico, seja no espaço dos institutos de psicanálise, onde a formação geralmente também, né, é prestada, é oferecida, né, e é isso, assim, essa sensibilização, essa nossa, não sei, preparação, né, uma certa sensibilidade para ouvir, né, questões ligadas a esse passado colonial nosso, e que nem sempre a gente, né, tá preparado, talvez, para fazer. Acho que era um pouco isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Vou tentar comentar as falas de vocês dois. O que foi, Patrícia? Volta, Patrícia. Não, nada disso, nada de se esconder. Quero olhar para ti enquanto falo, respondo para ti. Patrícia, tu permite que eu retome a discussão do setting, de um outro ponto de vista. Tá? Eu tenho chamado a atenção para um fato que eu acho que ninguém ainda apontou, talvez seja a minha originalidade. Nos mesmos anos que o Freud escreve os seus escritos técnicos, ali entre 1912 e 1915, Malinowski inventa o método etnográfico. Né? Os mesmos anos, exatamente. Né? Uma pesquisa que vai a campo, em primeiro lugar, porque os antropólogos não iam a campo, né? Ficavam nos seus gabinetes, recolhiam relatos de viagem. Não. Então, o antropólogo agora ele vai a campo, mas vai numa certa posição ética que é de suspensão dos seus a priores culturais, né? Para poder escutar esse outro numa posição não colonizadora, né? E eu penso que isso é fundamental para nós, psicanalistas, sempre lembrarmos que a teoria é importante, mas a teoria é contingente. O que é fundamental é o método, é a escuta. A psicanálise é, antes de tudo, por isso que a Ana falava numa posição ética, né? Uma escuta tão livre quanto possível, tão desprovida de preconceitos quanto possível, né? Essa é a condição para que a gente possa escutar aquilo que está fora
do radar, vamos dizer assim, né? Tinha um cara lá da antiguidade que dizia: quem tem olhos para ver, que veja, e quem tem ouvidos para ouvir, que escute, né? Então, acho que se trata de uma disposição ética de suspender o máximo possível os seus a priori culturais e escutar esse outro, né? Então, isso quanto à tua questão, Patrícia. Enfim, faço essa analogia aí entre a escuta analítica e o método etnográfico. Sobre a questão do Anderson, primeiro que eu não me lembro como é que é o nome desses rabiscos aí, desses manuscritos que tu citaste, né? Chama-se Mas que Rundbriefs. é bom, Rundbriefs. eu não falo alemão, então é melhor nem lembrar mesmo, né? Mas basicamente é o debate entre Reich e Fenkel em relação ao que fazer com a Sociedade Psicanalítica de Berlim a partir do momento que houve a ascensão do nazismo, né? Onde os dois pertencentes à esquerda freudiana, né? Mas o Fenkel pensa que é possível e desejável manter a Sociedade Psicanalítica de Berlim, né? E o Reich diz: não, fecha e vaza todo mundo, né? A posição vitoriosa foi a do Fenkel, e depois, posteriormente, anos depois, ele vai dizer: o Reich estava certo, né? Não tem conciliação possível com um regime como esse, né, do nazismo, né? A Sociedade Psicanalítica de Berlim foi dominada pelos tentáculos nazistas. E a questão do laço social, eu acho que a gente precisa refinar o uso que a gente faz dos conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte. Às vezes a gente faz um uso muito dualista, né? De certa forma, é preciso rasgar o pacto social, desintegrar para remontá-lo, né? Para remontá-lo de um outro modo, talvez mais inclusivo, mais abrangente, né? Então, tem uma potência aí que é a potência da pulsão de morte, né? Essa potência desintegradora, desagregadora, né? Que desmantela, que reduz de novo, de volta aos elementos, aos níveis elementares, vamos dizer assim. É preciso desmantelar a marteladas, como fazia o Nietzsche, né? Para ser possível remontar, né? É isso que me ocorre em relação à questão do laço social, né? Para constituir um laço social mais inclusivo, de alguma forma a gente precisa bater duro no modo como ele está constituído. São algumas questões me ocorrem, não sei se deixei questões de fora, enfim, possivelmente sim, mas foram as ideias que me ocorreram a partir da fala de vocês. Amadeu, obrigado. Acho que a gente podemos ir encerrando, né, até para a gente manter o nosso contrato com o horário, que é de 1h15, enfim, dentro das discussões, mas a fala do nosso convidado, e para fechar em torno de 1h40, 2 horas, né? Bom, quando a gente faz um encontro virtual, é difícil a gente poder preparar um presente, né, um agradecimento para o convidado. Eu fiquei pensando, Ana, assim, como poderia fazer um agradecimento, né? Eu pensei, bom, acho que uma das formas possíveis é te dedicar um poema, né, Amadeu? E aí pensei, enfim, pesquisei algumas coisas, assim, que a partir do teu tema, a partir daquilo que tu vinha trazer para a gente, e não é bem um poema, é um trecho, é um breve excerto que, de alguma maneira, vem no sentido de te agradecer, de te acolher nesse momento também, e, de algum modo, agradecer por essa parceria de poder construir isso daqui de uma forma coletiva, de uma forma junta, né? Acho que isso é uma das questões que eu e a Ana, a gente vem, de algum modo, enfim, pontuando nesses dois trabalhos que a gente está fazendo juntos, né? Então, é um pequeno trecho da Adriana Lisboa, chama-se Ode ao Muro. Se você quiser, pode atravessar este muro.
é apenas o que separa o amanhã do agora. Um passo, um olhar, um gesto, um abraço. O muro não tem fundo, nem altura. Ele é apenas o limite do que se pode chamar de vida. Mas a vida, se quisermos, pode ser atravessada. Então, te dedico esse poema que, de algum modo, nos ajuda também a entender um pouco todo esse movimento, todo esse preparo que tu teve para nós aqui nesse dia, né? De como que pode ser interpretado esse símbolo e essa possibilidade de transcender o desamparo, atravessar essas barreiras sociais, lidar com as questões subjetivas em direção à construção de um laço social aí mais humano, solidário, né? Ele se encaixa, esse poema, na tua fala, na tua prontidão, no teu gesto de fazer a gente pensar tudo que nós podemos discutir, né? No sentido de como um gesto de agradecimento mesmo, né? Ele sinaliza essa importância de atravessar muros, tanto literais quanto simbólicos, para que a gente possa se conectar mais, refletir mais esse espírito enfim, de um compromisso com essas questões sociais e políticas, né? Numa transformação que possa não só buscar esses espaços, mas também cada vez mais parcerias, né, dentro desse trabalho que a gente vem promovendo aqui. Então, um agradecimento especial, viu, querido Amadeu? Então, esse poema fica como um agradecimento nosso a esse trabalho, junto contigo na tarde de hoje. Muito obrigado, Anderson, Ana, todo o pessoal, assim, eu estou muito contente, né, por ter sido acolhido pela Ana no grupo de pesquisa para fazer meu pós-doutorado na UFSC, no PPG em Psicologia, né, no LAPSIP. Está sendo uma experiência muito instigante, estou muito feliz, efetivamente, de estreitar vínculos, né, me coloco à disposição para quem quiser conversar, estreitar essas trocas. A Ana ou o Anderson tem meu e-mail, né? Em relação ao texto que eu vi que a Mariana escreveu aqui, eu vou mandar o texto da minha fala para o Anderson, que pode disponibilizar para a turma. Então, a gente tem uma ideia futura aqui, a gente já conversou aí a Ana, mas a gente ainda vai organizar, que é poder sistematizar uma publicação a partir dos textos que os colegas forem escrevendo aqui. Então, muito em breve, né? Tu vai me mandar esse texto, a gente vai trabalhar numa publicação futura. Então, eu pediria só que aguardassem um pouquinho, né? A gente vai pensar esse formato, né, Ana? Mas a ideia é a gente poder fazer uma publicação desses testemunhos aqui que a gente vai estar, e com certeza teu texto vai estar ali junto, né, Amadeu? Talvez a gente poderia pensar que, como vai estar disponibilizada a gravação da reunião, o pessoal possa assistir, né? E até para, né, com essa questão, como o texto ainda não está publicado e tem essa perspectiva de publicação, acho que o ideal não seria a gente já divulgar o texto, né? Mas as gravações, de algum modo, permitem o acesso ao conteúdo do que foi falado, né? Acho que fica. E aproveito para te agradecer, Amadeu, né? Acho que foi muito importante, assim, as questões que tu trouxeste, certamente vão ficar reverberando, e eu acho que esses encontros, né, eles vão ter um pouco esse efeito, né, de coisas e que diz do próprio da temporalidade da psicanálise, né? Que é essa ideia de que, bom, tem um a posteriori aí onde as coisas também vão podendo, né, se decantar um pouco, né? Então, certamente vão ficar ressoando aí em nós também algumas questões que tu trouxeste hoje. Te agradecer pela disponibilidade, né, pela generosidade aí de todo um percurso que tu fizeste histórico também para compartilhar conosco. Agradecer, né, as perguntas, a participação, né? Foi um encontro bem gratificante nessa tarde de uma sexta-feira 13. Aliás, eu queria dizer assim que também meu texto teve um pouco função de trazer à memória, né, um pouco dessa história, né, nomes como Hélio, M. de Magno, Beth Milan,
né, Lélia Gonçalves, enfim, trazer um pouco a memória dessas pessoas que colocaram o corpo na luta contra a ditadura, né, e que marcaram uma psicanálise um pouco diferente daquela instituída no período. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, nosso próximo encontro agora é no dia 31 de janeiro, vai ser com o Jorge Broid, onde ele vai trabalhar sobre dispositivos clínicos e população em situação de rua. Então, muito interessante, né, como a discussão ela já, de algum modo, aqueceu para esse próximo encontro, né, que vai acontecer no dia 31 de janeiro. Então, Amadeu, sinta-se convidado, né, novamente para estar com a gente, caso seja possível. E, bom, nos encontramos então no dia 31, o encontro ele foi gravado, vai ser disponibilizado no canal do YouTube do LAPSIP, né? Então, muito em breve a gente já vai estar disponibilizando lá. E também só retomando que foi criado o grupo de WhatsApp para o nosso último encontro, né, que estamos organizando para acontecer aqui em Viena. Então, lá é um grupo mais para a gente trocar ideias a respeito, né, de valores de passagem aérea, de passagens aéreas, organização de hospedagem, enfim, mais para poder... E também ter uma ideia de quantos que irão vir, né, para a gente poder se organizar aqui no museu para poder receber e acolher o pessoal aí com conforto, enfim, ser um espaço bastante agradável. Espero que seja possível, né, dentro da medida de cada um, poder estar aqui, né, nesse próximo ano aqui em Viena. Mas era isso, pessoal. Ana, mais alguma questão para a gente encerrar? Não, só agradecer e desejar um bom final de semana e boas festas, né? Agora já estamos aí, finalzinho do ano, para nos vermos no ano que vem, né? Boa, Com energias revigoradas. boa. É isso aí, pessoal. Então, até mais, gente. Valeu, valeu, Amadeu. Tchau. Tá, pessoal.